Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, meu querido e minha querida estudante? Chegamos ao nosso último tema daquele que pode ser considerado um dos conteúdos obrigatórios do primeiro ano do ensino médio. Continuaremos a falar sobre hidrostática, mas hoje o tema é princípio de Arquimedes. Iremos falar sobre uma força chamada empuxo. Se vamos falar de força, temos lei de Newton, e se tem lei de Newton, tem muitas aplicações e tem muita cobrança no vestibular. Desde já eu agradeço a sua participação, a sua presença, a sua audiência aqui no canal no YouTube. É sempre um prazer poder interagir com você através das nossas videoaulas. Se ficar alguma dúvida, me procure através do meu Instagram ou através dos comentários aqui no YouTube. Você é sempre muito bem-vindo no canal Física com Thiago Lima. Bora falar um pouquinho sobre hidrostática, sobre o empuxo? Eu não tenho dúvidas de que você já vivenciou na prática, no seu cotidiano, uma experiência em que o empuxo estava presente. O empuxo é uma força que aparece quando você mergulha um objeto no fluido, como por exemplo a água, e ao colocar esse objeto submerso na água, ele aparenta ficar mais leve porque a água aplica uma força nesse corpo para cima, o que diminui a força que você teria que fazer para sustentá-lo. Então, se você, por exemplo, tenta carregar uma pessoa fora da água, você sozinho tem que fazer uma força no mínimo igual ao peso dessa pessoa. Se essa pessoa tem uma massa de 50 kg, você tem que fazer uma força de 500 newtons para cancelar o peso de 500 newtons dessa pessoa. Mas, se essa pessoa estiver dentro da água, à medida que essa pessoa vai ficando submersa, a própria água faz uma força nessa pessoa para cima. O nome dessa força é o empuxo. Se esse empuxo valer 50 newtons, ao invés de você necessitar fazer 500 newtons igual era anteriormente, você vai precisar fazer 450 newtons para conseguir manter essa pessoa em equilíbrio nos seus braços. O que nós vamos entender agora é de onde vem essa força denominada empuxo. Sabemos da nossa aula anterior que quando um corpo ele está imerso em um fluido, seja ele uma substância no estado líquido ou no estado gasoso, esse fluido ele vai exercer uma pressão em todas as direções desse corpo, de modo que ele vai aplicar forças que são perpendiculares à superfície desse corpo. Nós vimos também na aula passada que essa pressão exercida pelo fluido, ela aumenta com a profundidade. Isso significa que a parte de baixo do nosso corpo vai estar submetida a uma pressão maior do que a parte de cima. Repare na figura que as forças que atuam de baixo para cima são superiores, têm maior módulo do que as forças que atuam de cima para baixo. Isso é porque a parte de cima se encontra numa menor profundidade do que a parte de baixo. Essa diferença de pressão faz com que uma força vertical para cima atue sobre o corpo. O nome dessa força que o líquido exerce sobre o corpo, que está imerso nele, devido à diferença de pressão, é denominada empuxo. Então, galera, o empuxo é porque nós temos diferentes intensidades de pressão atuando no corpo. Se uma pressão é maior do que a outra, eu vou ter uma força resultante dessas pressões que é diferente de zero. É daí que aparece essa força empuxo. Como nós podemos medir o empuxo na prática? Imagine que você pegue uma esfera de massa 2 kg e pendure ela num dinamômetro. Para ela ficar em repouso, a força elástica que a mola do dinamômetro vai ter que fazer deve anular a força-peso. O dinamômetro lê 20 newtons porque este é o valor da força elástica. E como já sabemos, a força elástica tem o mesmo módulo do peso. O peso é 20 newtons, a força elástica também será de 20 newtons. Porém, agora nós vamos pegar o nosso dinamômetro e vamos mergulhar tudo isso aqui em um recipiente contendo um determinado líquido, por exemplo, água. Se colocamos água no nosso recipiente, vamos perceber que o dinamômetro não vai ler mais 20 newtons. O dinamômetro vai ler agora 15 newtons.
Mas não foi o peso do corpo que mudou. Se a massa dele continua sendo 20 kg, o peso continua sendo 20 newtons. Se o dinamômetro está lendo 15 newtons, quer dizer que a força elástica para cima vale 15 newtons, o peso para baixo vale 20 newtons. Mas, para este corpo ficar em equilíbrio, está faltando 5 newtons para cima. Quem está fazendo essa força de 5 newtons para cima é justamente o líquido, é justamente o nosso empuxo. Então, o empuxo, a força que esse líquido empurra essa esfera para cima, é igual a 5 newtons. Essa é uma maneira prática de se medir o valor do empuxo. Agora, vamos pegar este mesmo corpo, mergulhar no líquido e analisar uma nova situação. Repare que o meu recipiente ele está completamente cheio. E como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, a gente sabe que à medida que este objeto entrar na água, uma parte da água vai transbordar e vai cair nesse recipiente. Este recipiente está em cima de uma balança. Se fizermos isso no laboratório, olha só o que vamos encontrar. Mergulhamos o nosso objeto, transbordou água e a nossa balança está marcando 5 newtons. Justamente o empuxo que nós determinamos no experimento anterior. A conclusão que nós vamos tirar vem de um princípio conhecido como princípio de Arquimedes. O valor da força que este fluido vai exercer neste corpo que ali está imerso, ou seja, o valor do empuxo, tem o mesmo módulo do peso do líquido deslocado. Então, ao mergulhar este objeto no líquido, o líquido transbordou. Medimos o peso deste líquido deslocado. Para isso, usamos uma balança. O valor da leitura da balança em unidades de força corresponde ao valor do empuxo. Portanto, podemos escrever que o empuxo recebido pelo corpo corresponde ao peso do fluido deslocado. Então, o empuxo vai ser a massa do líquido que foi deslocada vezes a gravidade. Afinal, peso é igual a massa vezes gravidade. Nós temos que a densidade desse fluido é igual à massa desse fluido dividido pelo volume do fluido. O que eu vou fazer? Eu vou isolar a massa e aí nós vamos ter que a massa desse líquido deslocada é igual à densidade desse fluido, desse líquido, vezes o volume deste líquido que transbordou. Assim, chegamos na equação do empuxo. O empuxo ele é igual à densidade do fluido, vezes o volume do fluido que foi deslocado, vezes a gravidade. Aqui eu escrevi densidade do líquido, mas o empuxo também aparece quando temos um corpo imerso em um gás, como por exemplo a nossa atmosfera. Só que muitas vezes o empuxo exercido pela atmosfera é muito pequenininho, pois a densidade do ar é muito pequena, mas em outras situações ela deverá ser considerada. Portanto, o empuxo ele depende da densidade do fluido, da densidade desse líquido ou deste gás, do volume do fluido deslocado, que corresponde ao volume da parte submersa desse corpo e também da nossa gravidade. O empuxo é uma força e a força no sistema internacional ela é medida em newtons. Para isso, temos que trabalhar com todas as outras unidades no sistema internacional. A densidade vai estar em quilograma por metro cúbico. O volume vai estar em metro cúbico e a gravidade vai estar em metro por segundo ao quadrado. Quando fazemos quilograma por metro cúbico vezes metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado, nós temos quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é igual a newton. Um detalhe que é muito importante sobre o empuxo é que ele não depende da profundidade. Olhe para a equação do empuxo. Não interessa se ele está rente à superfície ou lá no fundo. O empuxo depende da densidade do líquido, do volume de líquido deslocado e da gravidade. Da profundidade, não. Porém, é importante notar que, se eu tivesse com metade da minha esfera dentro do líquido e a outra metade do lado de fora, o volume de líquido deslocado seria menor. Logo, o empuxo seria menor. Assim, podemos concluir que
O empuxo ele vai aumentando à medida que a nossa esfera vai ficando submersa, à medida que ela vai entrando na água. Mas depois que ela está completamente submersa, não interessa se é rente à superfície ou lá no fundo, o empuxo será o mesmo, pois ela já atingiu o máximo de volume submerso, ela já deslocou o máximo de volume desse líquido possível. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo quantitativo, continhas mesmo, para ter certeza que você entendeu os cálculos do empuxo. Olha só, uma bola de futebol cujo volume é 4 litros e massa 0,30 kg é mantida totalmente submersa na água, presa ao fundo de uma piscina por um fio inextensível de massa e volumes desprezíveis, como mostra a figura. Qual é o valor da tração, da tensão no fio? Essa é uma questão que envolve os conceitos de hidrostática, o princípio de Arquimedes e também leis de Newton. Bem, da nossa experiência cotidiana, sabemos que se pegarmos uma bola e tentarmos soltar ela dentro da água, ela vai subir. E a gente costuma dizer que ela sobe porque ela é menos densa do que a água, e isso não está errado. Mas agora nós conhecemos essa tal força chamada empuxo, que vai nos ajudar a complementar a explicação de por que ao abandonar uma bola dentro da água, ela começa a subir. Ao representarmos as forças que atuam nessa bola submersa na água, temos a força-peso, afinal ela tem massa, ela é atraída pela terra, temos a força-empuxo e temos também a tensão na corda. Como essa bola é menos densa do que a água, ela tende a subir. Isso significa que o empuxo que essa bola sofre é maior do que o peso. O que está impedindo essa bola de subir é a tensão. E sabemos também das aulas de lei de Newton que se um corpo está em repouso, o somatório das forças que atuam nele é igual a zero. Assim, temos que a força-empuxo, a força-peso e a força-tensão, somadas vetorialmente, se anulam. Podemos concluir que o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso mais o módulo da força-tensão. Para calcularmos então a tensão, precisaremos descobrir o valor do empuxo e do peso. Afinal, a tensão vai ser o empuxo menos o peso. Calcular o peso é muito fácil. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 0,3, a gravidade é 10, o peso dessa bola é de 3 newtons. Agora, vamos calcular o empuxo. O empuxo vai ser a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, mas no sistema internacional é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. O volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume da bola que está submerso. Como ela está totalmente submersa, o volume vai ser de 4 litros. E além disso, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, nós não podemos trabalhar com o volume deste corpo em litro. Nós precisamos passar este volume de litros para metro cúbico. Se você já decorou lá da matemática, nós temos que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, 4 litros correspondem a 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Substituindo esses dados aqui na nossa equação, a densidade 1.000 quilogramas por metro cúbico, o volume de líquido deslocado 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e a gravidade é 10. Fazendo essa conta, o empuxo é igual a 40 newtons. Substituindo tudo nessa equação, tensão é igual ao empuxo 40 menos o peso 3. Pronto, a tensão nessa corda é de 37 newtons. Está clara a resolução deste exemplo? O que nós vamos falar de agora até o final da nossa aula é sobre exemplos e aplicações do empuxo. Então, vamos analisar algumas situações. Nós temos aqui um primeiro caso em que um objeto é abandonado, ele afunda até tocar o fundo do recipiente, ele vai descer acelerado. Bem, se ele desce acelerado, a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante sobre ele não pode ser zero. Atuam nele a força-peso e a força-empuxo. Para ele descer acelerado, quer dizer que o peso é maior do que o empuxo e que a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido. Então, nesta situação, nós temos um empuxo pequenininho e, consequentemente, ele afunda. Repare, o empuxo depende do volume de líquido deslocado, depende do volume do corpo.
Se o corpo ele é muito denso, quer dizer que o volume dele é menor, ou seja, o empuxo acaba sendo menor também. Uma explicação complementa a outra, entendeu? Agora, e se abandonarmos um objeto submerso no líquido e ele ficar paradinho, em repouso? Bem, quando ele está submerso em repouso, quer dizer que a resultante das forças que atuam nesse corpo é igual a zero. Ou seja, o peso e o empuxo têm o mesmo valor. Mas isso só acontece porque a densidade do corpo é exatamente igual à densidade do líquido. Então, se você pegar um objeto, abandoná-lo dentro da água e ele ficar na posição que você o deixou, significa que este corpo e a água têm a mesma densidade. Dentro do nosso terceiro caso, nós vamos fazer duas análises. Nessa análise 1, o nosso objeto que foi abandonado, ele vai subir até ficar boiando lá em cima. Se ele sobe acelerado ao ser abandonado, quer dizer que o empuxo que ele está recebendo é maior do que o peso. Ou seja, a densidade do nosso corpo é menor do que a densidade do nosso líquido, como foi o exemplo da bola na situação anterior. Mas aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo e fica boiando lá em cima. Bem, se aqui ele está parado, quer dizer que ele está com a força resultante sobre ele nula. Ou seja, o empuxo igualou ao peso. Mas espera aí, antes o empuxo era maior do que o peso, agora o empuxo é igual ao peso. O empuxo 1 é maior do que esse empuxo na situação 2. O que será que aconteceu? O empuxo diminuiu por quê? O empuxo ficou menor porque agora o nosso corpo ele não está totalmente submerso. Ele vai saindo da água e à medida que isso acontece, a força empuxo vai diminuindo. Lembre-se, o empuxo depende do tanto do corpo que está submerso. Se ele vai saindo do líquido, o empuxo vai diminuindo, até se igualar à força-peso. Quando o empuxo fica igual à força-peso, o nosso objeto fica parado ali, quietinho, boiando. Então, muito cuidado. Nós temos o segundo caso e a situação 2 do terceiro caso muito parecidas. Aqui o nosso objeto está em repouso, submerso. O empuxo é igual ao peso, mas a densidade do corpo e do líquido são iguais. Aqui o nosso corpo está boiando. Ele está com uma parte do corpo para fora do líquido. O empuxo também é igual ao peso, mas a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido. Você já deve ter experimentado ficar boiando, por exemplo, numa piscina, na água de um rio, e depois fazer a mesma coisa na água do mar, naquela água salgada. É muito mais fácil boiar na água salgada do que na água doce. Isso porque a água salgada apresenta uma maior densidade. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar o Mar Morto, que é um pouquinho longe da gente, mas temos a Laguna Sediar, uma laguna que fica no deserto do Atacama, que chega a ser mais densa do que o Mar Morto. E a densidade da água desses locais é de 1,12 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade da água de um rio, da água potável, é de 1 grama por centímetro cúbico. Essa diferença faz com que seja muito mais fácil boiar na água salgada do que na água doce. Agora, o que significa quando eu digo que é mais fácil boiar no mar do que num rio? Bem, imagine que você está nadando na água de um rio que a gente chama de água doce. Se você está ali boiando, a força empuxo que te joga para cima está anulando a força peso que te puxa para baixo. Então, aquele empuxo 1 é igual ao seu peso. Mas quando você está nadando na água salgada, o empuxo 2 também é igual ao seu peso. Quando eu digo para você que é mais fácil boiar na água salgada, o que está mudando da situação 1 para a situação 2? Nas duas situações, o empuxo que a água exerce sobre o seu corpo está anulando o seu peso. Bem, a diferença está na seguinte situação. Se os empuxos são iguais e o empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade, nós podemos pegar que o empuxo recebido pelo corpo na água doce é a densidade dessa água doce vezes o volume de líquido deslocado ali vezes a gravidade.
E o empuxo recebido na água salgada é a densidade da água salgada vezes esse volume de líquido deslocado ali na água salgada vezes a gravidade. Podemos cancelar as duas gravidades e aí nós chegamos nessa relação. Temos uma relação aqui de que um produto da densidade vezes o volume é sempre uma constante. Quando nós temos essa situação, significa dizer que o volume de líquido que vai ser deslocado pelo corpo é inversamente proporcional à densidade desse líquido. Se a densidade da água salgada é grandona, eu não vou afundar muito na água salgada. Ou seja, uma maior parte do meu corpo vai ficar do lado de fora da água. Eu vou ter muito mais facilidade para boiar. Eu vou ter muita dificuldade para afundar. Para você ter uma ideia, é muito difícil você afundar todo o seu corpo quando você tenta fazer isso nas águas do Mar Morto, nas águas da Laguna Sediar. E nem é aconselhado, pois a quantidade de sal é tão grande que se você abrir os seus olhos numa água como essa, os danos causados na sua visão podem ser irreversíveis. Ficou clara a diferença entre boiar na água salgada e boiar na água doce? Como eu disse para vocês lá no início, o empuxo também é exercido pelo ar, pela nossa atmosfera ou qualquer outro gás. Só que como a densidade do ar ela é muito pequenininha, o empuxo aplicado no nosso corpo ele é praticamente desprezível. Mas quando nós temos um corpo muito grande, com um volume muito grande, esse empuxo ele tem que ser considerado. É muito comum a gente falar que um balão subiu porque ele ficou menos denso do que o ar da nossa atmosfera. Mas vamos tentar explicar isso baseado no princípio de Arquimedes. Quando um balão ele vai subir, o ar no interior dele é aquecido. Esse ar aquecido ele ocupa um volume maior. E se o volume do corpo aumenta, a densidade dele diminui, não é mesmo? Por isso que a gente fala que ao esquentar o balão ele fica menos denso e ele sobe. Mas ao esquentar o balão, o volume deste balão aumenta e, consequentemente, o volume do fluido deslocado também fica maior. Se o volume do fluido deslocado aumentou, o empuxo também aumentou. Lembre-se, o empuxo sobre o balão é proporcional ao volume do ar deslocado por este balão. Se esse empuxo aumenta e se esse empuxo fica maior do que o peso do balão, o nosso balãozinho sobe. E a relação do empuxo e do peso atuando em um submarino? Um submarino que está submerso, que está mergulhado na água. Bem, essas são as duas forças que vão atuar neste nosso submarino. Peso para baixo, empuxo para cima. Mas a estrutura do submarino ela é rígida, ela não é igual a do balão que pode aumentar de volume ou diminuir. Então, para esse submarino subir ou descer, ele não vai poder mexer no seu próprio volume. Ele vai precisar aumentar a sua própria massa. E como ele faz isso? Permitindo que a água entre em compartimentos específicos. Quando ele permite que a água passe para o seu interior, o peso desse submarino aumenta. Se o peso dele fica maior do que o empuxo, ele desce. E quando ele quiser ficar paradinho, ele coloca uma quantidade de água em seu interior, de modo que o peso e o empuxo sejam iguais. Assim ele fica em repouso num determinado nível. E se ele quiser subir, ele precisa retirar essa água do seu interior, isso é feito por meio de bombas d'água. Ele retira essa água do seu interior, o peso desse submarino volta a ficar menor do que o empuxo e, consequentemente, ele sobe, ele vai lá para cima. É assim que a gente consegue controlar o nível, a profundidade que o nosso submarino vai se encontrar. Chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha tirado proveito de todo esse curso de física que eu ofereci para vocês com o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção. Fique bem, um grande abraço, até breve, tchau, tchau!